Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 28. O versículo de número 11. Deus está aqui. E veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz assim: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus tu estavas. No meio das pedras alfogueadas tu andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque em algum lugar e pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Ficou difícil, hein? Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar, igreja. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. 32º aniversário dos Gideões Missionários da Última Hora. Penúltimo dia da festa, Pai. Grandes guerreiros falaram nesta tribuna. Cada um deles usado e ousado na unção que o Senhor os deu. Os que pude assistir, ó Deus, foram usados como canelas de fogo na tua casa. Que o Senhor estenda sobre eles a sua mão, sobre o pastor Paulo Marcelo, sobre o pastor Júnior Bola, sobre o pastor Youssef Akiva, que aqui pregou, sobre o pastor Anderson do Carmo, que aqui esteve ministrando, sobre o pastor Antônio Silva, sobre o pastor que aqui ministrou ao nosso coração e atingiu a nossa alma com as lágrimas, Senhor meu Deus, cujo nome agora me falta a memória. Lembrei, pastor Jander, que o seu Espírito venha sobre eles. O pastor Samuel Ferreira, que ontem nos levou até o céu, e aqueles que ainda irão pregar, ó Pai, aqueles que eu não sei o nome, que já pregaram pelo pavilhão, os que estão aqui comigo nesta noite, venha sobre nós nesta hora, Senhor, uma unção de unidade. Venha sobre nós, Senhor, quebrando dos céus para a terra uma unção de glória tão grande, mas tão grande, que as caravanas que forem retornar nesta noite voltem debaixo do peso da sua glória. Antes de ministrar a sua palavra, cerque este ginásio com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre Camboriú nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, toma ela, Jesus, mas pega agora, 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 meu Senhor. Fala conosco, sem esquecer os milhões que estão nos acompanhando agora pela Rádio Paz no Vale e também pela internet, ó Pai. Cerca a nossa nação e as outras com o fogo do Teu Espírito, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Deus é fiel. Deus é fiel. Agradecer ao pastor Heron, que faz parte da diretoria dos Gideões, ao doutor Arongoso, pessoas que nos bastidores fazem acontecer este grande evento. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: está com fome?
Diga, nós vamos nos banquetear nessa noite aqui. Eu peço ao pastor Roberto que mude a música e peço a sua atenção. Eu falei com Deus esta semana e pedi para que Ele me desse inspiração para que a mensagem desta noite fosse um presente para as gerações póstumas. Acredito que os meus filhos, que hoje são crianças, 2 delas ainda, quando crescerem vão ouvir esta mensagem e vão ser edificadas. Se Jesus não voltar até lá, os meus netos também serão edificados. Acredito que até a 3ª e 4ª geração, antes do arrebatamento, ou se o arrebatamento não acontecer nesse período, vão se recordar do que nós vamos ouvir aqui nesta noite. Porque existem mensagens e mensagens. Esta vai ficar guardada para sempre no seu coração. Posso ouvir um grito de glória a Deus? O livro do profeta Ezequiel, ou o profeta do coração endurecido, ou o profeta do rio do avivamento, o livro do profeta que trouxe a nós a revelação de tantas coisas gloriosas que haviam dentro do céu, e os seus olhos captaram mesmo estando aprisionado dentro de um grande cativeiro, teve uma das revelações mais fantásticas que os homens poderiam conhecer. Ele enxergou com os olhos humanos aquilo que aconteceu na eternidade passada. É Ele quem revela para nós as características e o desenho de uma das criaturas mais fantásticas e mais formidáveis, pastor Ilião, que o Senhor Deus já criara em todo o seu universo. Ele conta para nós aqui, usando a figura do rei de Tiro, pastor Anderson, pastor Vanderlei, cadê esse carceriano? Ele usa a figura de um rei de Tiro, para mostrar para nós aquilo que havia na eternidade. E ele então dá um desenho sobre a queda do grande anjo, que nós hoje não tememos, mas também não queremos ficar perto dele. Temos como adversário, que é Satanás. Falar sobre essa história é pisar sobre o caminho da história. E eu preciso que a sua mente esteja aberta, para que você não fique nesse momento conjugando verbos ou equalizando equações teológicas. Apenas absorva. Quando você for para casa e adquirir este DVD, você vai ouvir ele pausadamente. Aqui no capítulo em que eu li, o profeta Ezequiel fala para nós sobre a criação deste poderoso ser, deste anjo de Deus. Muitos crentes têm a imaginação e a ideia de que todos os anjos foram criados de uma só vez. Mas ao olhar a Bíblia Sagrada, logo no capítulo 2 do livro do Gênesis, vamos ver que foi no 7º dia, no final de toda a criação, que o próprio Deus falou para todos nós, que naquele dia Ele terminara todo o seu exército celeste. Estudando a história dos anjos, eu descobri que nem todos os anjos foram criados de uma só vez, e que cada um deles foi criado em um tempo, e cada um deles para uma ordem, e dentro desta ordem a sua função ministerial. Entender isso é algo glorioso, porque um dia nós vamos conviver com eles, ainda mais se o arrebatamento for hoje à noite. E se for hoje à noite, daqui só 2 subir, o primeiro sou eu, quem é o segundo e vem aí? Então nós precisamos conhecer um pouco da natureza desses seres. Para tentar entender sobre este processo de criação de Deus acerca destas figuras, tenho que reportar você ao livro do Gênesis, no capítulo 1. Logo no capítulo 1 do Gênesis, no verso 1 e 2, está ali a enigmática sentença de Deus sobre a criação da terra, dos céus, ou seja, do seu grande universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra céus ali naquele original, ela é chamada de Shamaim no hebraico. E a palavra Shamaim não fala céu que podemos enxergar, mas sim o poderoso e complexo universo criado por Deus. No princípio criou Deus o universo e colocou dentro dele este planeta que nós chamamos de terra, mas que deveria ser chamado na verdade de planeta água, porque existe mais água nesse planeta do que terra. E quando nós entendemos sobre esse processo de criação e olhamos de cima para baixo, ou seja, dos céus para cá, porque na sequência a terra foi a última a ser criada pelo meu Deus. A princípio Deus criou mundos invisíveis, mundo que os nossos olhos naturais não podem enxergar e as nossas mãos não podem tocar. Todavia, o nosso coração, acreditando, pode sentir, porque este mundo que Deus criou a princípio tem a sua essência, ou seja, espírito. E espírito é aquilo que é invisível. Está escrito na palavra: Deus criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Lá na eternidade, quando o Senhor Deus assentado no trono estava, e só havia Ele, não havia mais nada. Deus completava o tudo. Não há como explicar onde Deus estava, se Ele estava num canto, na direita ou na esquerda, ou se em algum ambiente,
porque não havia nada a não ser Ele. Era Ele, e só Ele, e tudo dele para Ele. E a sua bondade, pastor Josias Aristides, foi tão grande, que Ele resolveu abrir-se e criar tudo aquilo que hoje os olhos humanos podem ver, e também aquilo que os olhos humanos não podem ver. Diz a Bíblia que no princípio Ele criou os céus, e a palavra céus não está aqui no plural à toa. Deus criou os céus, e quando caminhamos pela Bíblia, porque o bom crente caminha com a Bíblia na mão, nós vamos encontrar pelo menos um dos nossos irmãos, e aquele citado aqui ontem com muita maestria pelo pastor Samuel Ferreira, que é o grande Paulo, ou melhor, pelo irmão Paulo, agora eu fiz uma bagunça, calma aí. Paulo Marcelo que falou sobre Paulo, o pastor Samuel falou de outra coisa. Você falou com tanta maestria ontem sobre Paulo que eu viajei, eu amo as epístolas de Paulo. E foi Paulo quem contou para nós que ele conheceu um homem que não sabia dizer se com o corpo, se fora do corpo, havia ido ao terceiro céu. Então, se ficarmos com a Bíblia, olharmos daqui de baixo para cima, vamos enxergar pelo menos 3 céus. O primeiro seria aqui o céu atmosférico, onde os pássaros voam e as nuvens perambulam. O segundo céu seria o céu cósmico, onde estão as estrelas, as galáxias, as nebulosas. E o terceiro céu seria aquele céu que, quando nós falamos, a alma do crente suspira, e o crente espiritual tem os seus olhos lacrimejados. E quando ele é extremamente sensível, ele é capaz de tentar acelerar o processo para ir para lá, repetindo a oração do Espírito Santo assim: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, o terceiro céu, o céu imarcessível da sua glória, creio eu que foi este o primeiro a ser criado. E neste céu todo poderoso, que os nossos olhos não podem contemplar, Deus teve um problema sério para falar desse céu. O Senhor arrebatou 2 homens e os levou lá dentro. Um voltou para cá e ficou com medo de contar para nós, e eu sei o motivo. Ele era um grande pastor, e pastor geralmente tem dificuldade em ensinar os crentes com aquilo que é quase que intangível. Ele precisa de algo bem forte para falar. Mas o segundo que Deus levou ao céu era um evangelista. E evangelista é como a gente sofre porque a gente fala mais do que deve, e a gente fala mais do que deve porque temos muitas mais oportunidades. Então Jesus levou para o céu Paulo, que era um grande pastor, e levou o apóstolo São João, que era evangelista. Como Jesus levou Paulo e mostrou para ele coisas grandes, o dia que Paulo foi tentar contar para a igreja o que ele viu, ele ficou tão amedrontado que ele empolgou o povo dizendo: eu vi coisas, esse homem, ele não falou que era ele, viu coisas inefáveis. Quando os crentes estavam dizendo conta, ele disse que não é lícito nem contar para vocês, pastor Adeildo. Então imagine que ele teve dificuldades em revelar o que ele viu, mas graças a Deus que o Senhor conseguiu levar lá para o céu um homem que tinha um coração mais maleável, e ele levou João. E quando ele mostrou para João, na ilha de Patmos, o céu, antes de João dar qualquer desculpa, Jesus disse para ele: tudo que você ver, escreve num livro. E coube a João esse grande abacaxi. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Imagine você, um homem de carne e osso igual eu e você, olhar coisas inefáveis lá em cima e trazer a existência para nós e colocar num papel. E João acabou colocando algumas coisas no Apocalipse que deixa todo mundo apavorado. Por exemplo, tem pessoas que acham que quando entrarem no céu vão andar em ruas de ouro mesmo. Só que não há ouro no céu, porque o céu é um lugar espiritual. Ouro é uma matéria da terra. Não, pastor, mas está escrito que nós vamos andar em ruas de ouro. É que João, um homem com muita dificuldade, ele teve que explicar para nós o que ele viu. Então ele viu algo lá que na mente dele era o ouro. Mas se eu conheço meu Deus, o céu tem coisa muito melhor do que o ouro. Pode brilhar amarelinho como ouro, mas com certeza é muito maior, porque o ouro da terra pode ser derretido e queimado, o céu não pode, porque onde Deus está é imaterial, e quem crê dê um grito de glória a Deus. Então Deus criou um reino potentado, poderosíssimo, e este reino feito, agora eu caminho aqui por um caminho que eu não sei nem explicar, porque Deus faz este céu de matéria, mas matéria é aquilo que pode ser tocado. Então falta na linguagem desse homem aqui uma palavra para explicar qual foi a matéria que Deus usou para fazer o céu. Porque se matéria é aquilo que pode ser tocado, o céu não pode ser tocado, pelo menos não com este corpo que nós estamos aqui. Então Deus, tenha piedade de mim, porque me falta palavras para explicar. Deus criou o seu céu com algo parecido com a matéria, mas é muito maior do que a matéria. E depois que ele criou esse céu todo poderoso, quando ele colocou lá os seus grandes edifícios, porque a Bíblia Sagrada diz que há edifícios lá, João caminhou dentro de uma cidade.
e Ele deu para nós o tamanho dela, as direções para onde ela vai e como ela é imensa. Eu me lembro que quando garoto ouvia a irmã Chile Cavalhais cantar que a ditosa cidade era linda, e se eu pudesse eu iria para lá agora. Então Deus criou este céu poderosíssimo. Quem crê nisso, diga eu creio. Agora que este céu está criado, a mente de Deus criou, o seu poder criativo trouxe do nada a existência desta linda cidade, deste grande paraíso celeste. Deus olhou para ele e viu que tudo que ele fez era perfeito, mas faltava dentro daquele lugar algo que a matéria também não pode ser dita, porque tem dificuldade de encontrar na linguagem do homem. O que? Deus olhou aquilo tudo e percebeu que tudo era tão perfeito, mas estava ele só assentado no trono. É claro que dentro da sua divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus resolveu povoar aquele lugar com seres. Deus resolveu criar seres poderosos. E o Senhor pensou nos anjos, e o Senhor trouxe à existência os anjos. Deus não fez os anjos, Ele criou os anjos. O verbo fazer, ele é o verbo asa no hebraico. E o verbo asa no hebraico, ele significa fazer a partir de uma matéria-prima já existente, algo que pode ser tocado. O verbo usado para Deus criar os anjos é exatamente o verbo criar, porque o verbo criar no hebraico é o verbo bara ou bará, ou seja, criar do invisível. Deus estava sentado no trono e sentado no trono ficou. Quando ele pensou nos anjos, ele trouxe os anjos à existência. Pergunte de que forma? Não pela palavra. Deus não disse haja anjos. Pelo que eu entendo da Bíblia, a palavra anjo ela é muito complexa. No livro dos Salmos e de Provérbios nós vamos encontrar homens que conheceram o mundo espiritual diferente de nós, que enxergaram anjos em seu tempo, que caminharam pela terra dizendo: anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito vem do grego ruach, e ruach é sopro ou hálito. Então quando Deus faz os anjos, Deus faz espíritos ministradores. Assentado no trono estava, assentado ficou. A mente dele criou, e Deus trouxe eles à existência pelo sopro da sua boca. E ao soprar, Deus criou estes seres poderosos. Por isso não podem ser destruídos, por isso não podem morrer, por isso não podem desaparecer, porque são seres feitos da própria essência divina. São seres feitos do próprio Espírito de Deus. Quando Deus os sopra, de dentro do Senhor saem essas criaturas poderosas. E o Senhor vai os fazendo, cada um a seu tempo. Deus cria anjos. A minha Bíblia Sagrada é tão rica que ela começa a dizer que esses anjos são feitos em categorias. Nós vamos encontrar os querubins, nós vamos encontrar os serafins, e nós vamos encontrar na nossa Bíblia o nome de apenas um arcanjo. Não há dois nem três. Ah, pastor, e Gabriel? A Bíblia diz que Gabriel é feito da mesma essência, do mesmo poder, mas a Bíblia não ousa chamar ele de arcanjo. Diz que ele é um príncipe como Miguel, mas a Bíblia só fala de um arcanjo. Então eu fico com aquilo que a Bíblia diz. O meu pensamento dessa história que eu estou aqui dizendo para vocês, ele vai longe, porque como eu disse a princípio, eles não foram criados todos juntos. Cada um foi criado em um seu tempo. E esse último que eu citei, esse grande arcanjo, foi o último a ser criado com uma leva de anjos especiais. E por quê, pastor? Por que é que Deus criaria um anjo com espada na mão, se na eternidade passada não tinha inimigos? Por que é que Deus criaria um exército para guardar o céu? De quem? Contra quem? A princípio Deus cria os anjos do céu somente para adorar o seu nome. A princípio Deus coloca esses querubins, que são anjos da guarda, mas não são anjos que guardam com espada, notoriamente falando. São anjos que protegem, ou anjos que cercam o trono de Deus. E quando a Bíblia fala de serafins, ela vai um pouquinho mais longe. A palavra serafim é aquele que arde em fogo. Existem anjos de fogo, e eles são os serafins. E por que são de fogo, pastor? Porque são eles que assistem diante do trono de Deus face a face. O poder de Deus sobre eles é tão grande que Deus fez eles com 6 asas, para 2 cobrir o rosto, para 2 cobrir os pés, e com 2 voarem e ao redor do trono dele dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então o Senhor os criou nesta forma, e neste potentado e neste poder. Colocou estes seres lá dentro.
Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9, você vai ver que o escritor diz que o tabernáculo da terra é apenas uma sombra e um tipo do tabernáculo que há no céu. Se há um tabernáculo no céu, esse tabernáculo é muito parecido com o nosso, ou o nosso é parecido com aquele. O tabernáculo da terra é separado em 4 pontas, ou em 4 etapas. O primeiro é o alpendre, depois o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Se o céu é parecido com a terra, ou a terra é parecida com o céu, porque é isso que o escritor aos Hebreus diz, existe lá no céu 4 espaços, 4 etapas, para se chegar diante do trono de Deus, e cada um desses seres que o Senhor criou, os criou para estar em um lugar, estabelecidos. Talvez por isso 4 categorias de anjos, porque 4 espaços no céu, como o tabernáculo da terra, assim há. Tudo estava perfeito, mas o céu ainda faltava uma coisa. Havia beleza no céu, havia poder no céu, e havia vida no céu, porque os anjos têm vida. Quem entendeu até aqui, diga eu entendi. Todavia, pelo que eu entendo lendo a Bíblia, no céu só faltava uma coisa. Então, pergunte o quê? Música. Porque o céu era assim, ó. Só era quebrado quando ouvia-se lá de longe alguém gritar: Santo, 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 Santo é o Senhor. E esse coro se repetia todas as horas, até um belo dia que Deus, assentado no trono e recebendo aquela adoração de gritos de glória, de gritos de aleluia, de santos, Ele olhou para o seu poder, interiorizou-se mais uma vez e teve uma ideia brilhante: vou criar o mais belo ser até aquele momento. A mente de Deus pensa, e pelo sopro da sua boca Deus cria este querubim do capítulo que li. Um querubim que protege, querubim ungido na guarda, aquele que guarda a adoração. Só que Deus não faz normal, Deus não faz apenas para ser mais um. Deus dá a ele uma beleza que não deu a ninguém, Deus dá a ele um poder que não deu a ninguém, Deus dá a ele algo de glória e de graça que ninguém nunca antes havia tido. E Deus faz nascer dentro dele um dom. Deus faz nascer dentro dele o que, igreja? Pergunte qual? Capítulo 28, versículo 13, final do versículo: a obra dos teus tambores e a obra dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Deus está dizendo: eu preparei no dia em que eu te criei as obras do tambor e as obras do pífaro. Diga comigo: obras do tambor. Diga: obras do pífaro. Olha para o irmão do seu lado, diga: foram criados no dia em que Deus criou Lúcifer. Agora olhe para mim, vem a parte mais difícil de ser interpretada. Eu desenho qualquer figura morta. Figura morta são figuras com traços. Sou capaz de reproduzir essa arca aqui, por exemplo, porque os seus traços são bem definidos. Não conseguiria desenhar o rosto de ninguém, porque não são traços definidos. Eu peguei esse texto e coloquei no papel e desenhei uma criatura extraordinária. Eu me emocionei. Fiz um anjo poderoso, com um rosto cor de bronze. Peguei as pedras preciosas que estão escritas aqui, com as quais ele se cobria, e desenhei o seu manto sagrado. Desenhei a sua armadura. Fiz um anjo poderoso com cabelos cor de prata. Ergui as suas asas bem alto. E depois que desenhei este anjo, eu fui ler o versículo no final e disse: agora truncou. Porque está escrito que Deus, no dia em que fez ele, criou as obras do tambor e as obras do pífaro. E eu, como sou desenhista, peguei um tambor e desenhei. Peguei um pífaro e desenhei. E agora fiquei procurando onde colocar nele o tambor e o pífaro. Pendurei o tambor no pescoço dele, ficou feio. Coloquei o pífaro para trás, não dava certo porque pegava nas asas. Tentei amarrar pelos pés, não tinha onde colocar um tambor e um pífaro. E eu falei: Deus, tem alguma coisa errada. Ou o poeta escreveu errado, ou o profeta entendeu errado. O Senhor disse: ninguém entendeu nada errado, está escrito certo. No dia em que eu criei Lúcifer, eu criei a obra do tambor e a obra do pífaro. Eu falei: Senhor, eu peguei o tambor, peguei o pífaro, não consigo encaixar nele. E o Senhor disse: eu não disse que criei nele o tambor, eu não disse que criei nele o pífaro, eu criei nele
ou seja, dentro dele, eu criei em ti a obra do tambor e a obra do pífaro. Olha para o seu irmão e diga: está com o coração preparado? No dia em que Deus fez Lúcifer, depois de conduzir aquele anjo ao poderio de glória e dar a ele beleza extraordinária e força, Deus colocou dentro dele a obra do tambor e a obra do pífaro. O que é a obra e o que é a obra do tambor? O que é a obra do pífaro, pastor? O pastor Roberto vai nos ajudar. Pastor Roberto, qual é a obra de um tambor? Qual é a obra de um pífaro? Escute, no dia em que Deus criou esse anjo, Deus não pendurou um tambor nele, nem um pífaro na boca dele. Deus colocou dentro dele a obra do tambor. Deus criou e colocou dentro dele a obra do pífaro. Respire fundo. No dia em que Deus criou Lúcifer, Deus colocou dentro dele o maior dom que encanta o mundo. Esse dom é capaz de encantar seres inteligentes e até seres que não têm inteligência. Na Holanda, por exemplo, descobriram um método para fazer as vacas darem mais leite. Colocam algumas sinfonias de Bach, de Beethoven, e quando as vacas escutam aquela música perfeita, o seu organismo trabalha diferente e elas dão mais leite. Em algumas indústrias do estado de São Paulo aplicaram isso, colocaram música dentro das fábricas, e dependendo da música, as pessoas produzem mais e trabalham mais. Os gideões e missionários da última hora, depois de 20 anos, entenderam que a música funciona tanto, que toda vez que um pregador vai pregar, coloca-se um fundo musical aqui. Quando não tem um fundo musical, parece que arrancam de nós uma perna ou um braço. Quando Deus fez Lúcifer, Deus fez dentro dele a música. A música nasceu com ele. Olhe para o seu irmão e diga: já ouvi isso. Não, mais alto, diga: já ouvi isso. Diga, mas de outra forma. Me disseram que Lúcifer era o maestro do coral. Quem já ouviu essa expressão, maestro do coral? Mão direita para cima, agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Chacoalhe ele até ele ficar irritado. Diga: Deus te trouxe hoje aqui só para dar um sacudidela na sua alma. Agora, com base no quê? Não tem Lúcifer com uma batuta na mão regendo, pastor Niltinho. Então, de onde os nossos velhos pais tiraram a ideia de que ele era o maestro de um coral? Se querubim é anjo de guarda, e a gente entende que querubim sustenta o trono de Deus aqui. Lúcifer é um querubim diferente. Pastor Everaldo, Deus deu a ele algo que não deu a nenhum outro ser naquele tempo. E é esse anjo que agora vai encantar os outros anjos. Pergunte como. Só fala se todo mundo perguntar. Se eu entendo do que eu estou falando, Lúcifer era um ser musical. Ele não falava, ele cantava. Quando ele andava, cada passo que ele dava, saíam sons de música. Quando ele abria as asas, por onde ele passava, os anjos paravam e olhavam e diziam: grande é este ser, grande é este ser. Deus fez ele tão poderoso e tão grande, que depois que Deus construiu o céu e povoou ele com seus anjos, Deus resolveu dar para Lúcifer um reino. E aí entramos naquilo que o pastor Samuel Ferreira ontem adentrou a história: a terra. A terra primária não foi feita para homens, ela foi feita para ser habitada, mas não por homens. A terra primária não tinha relva. Por quê? Porque anjos não precisam respirar. A relva existe para produzir o oxigênio. O reino que havia nesse mundo era um reino mineral, e era nesse reino que Lúcifer e os seus anjos passeavam. E você pode encontrar isso pela Bíblia Sagrada em vários textos, de Ezequiel ao livro de Provérbios. Nós vamos encontrar Deus falando que, Deus questionando Jó: onde é que você estava enquanto a estrela da manhã e os anjos cantavam na terra?
Está escrito no livro de Jó. Deus disse: a estrela da manhã, ou seja, essa estrela da alva, esse grande anjo, e os demais anjos cantavam aqui nesse reino, aqui na terra. A Bíblia diz que ele pisava sobre pedras afogueadas. Este nosso mundo era povoado por outros seres. Aqui era um grande conservatório. Um grande o que, igreja? Não ouvi um grande o que? E esse conservatório era tão lindo. E Lúcifer era o regente. Era ele quem ensinava a cada um dos anjos a sua nota musical. Eram esses anjos que encantavam aqui, aprendiam músicas, palavras poderosíssimas foram criadas só por ele. E quando o coral estava bem ensaiado, quando a música estava pronta, ele marcava uma audiência lá no monte da congregação. Falava com Deus, Deus preparava os anjos para um dia de festa. E Deus avisava a todos: hoje teremos um coral cantando. E pode imaginar 1/3 da parte dos anjos sendo cantores. Imagine 1/3 dos anjos subindo ao céu com as suas asas, com a sua auréola, com a sua beleza, com a sua glória. E Lúcifer olhando para o regente mor, que é o Senhor, dizendo: esta música nós fizemos para ti. E quando ele começa a reger, um coral de anjos cantando, esses anjos cantando tão alto, ao ponto de fazer a eternidade toda tremerem. E quando a música terminava, Deus dizia: tu és o mais belo de todos. O maior de todos. O próprio Deus se encantava com aquele talento que ele havia criado e plantado dentro de Lúcifer. Quando ele descia aqui para a terra, ia falar com seus súditos, e os seus súditos conversavam com ele, alguém plantou uma sementinha ruim no coração dele, dizendo assim: olha, você é quase igual a ele. Isso cresceu. Quando você abre a Bíblia no livro de Isaías capítulo 14, você vai ver como foi que a queda dele foi promovida, como foi que ele arquitetou o projeto. A Bíblia diz assim: e tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu. Subirei aonde? Não ouvi. Subirei aonde? Pergunta para o seu irmão: ele estava aonde se ele vai subir? Ele estava aqui. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E ele é um pouquinho mais petulante, porque ele aperta um pouquinho e diz: e serei semelhante ao Altíssimo. O problema não é subir ao céu, o problema é querer ser igual a Deus. Quando ele disse: eu serei igual a Deus, ele achou que Deus não estava ouvindo. Mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus encontrou a maldade no coração dele. E quando ele disse: eu subirei ao céu acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. No dia em que ele disse: serei igual a Deus, lá no céu Deus se ajeitou, olhou para baixo e liberou uma palavra só. Essa palavra em hebraico, e a palavra que Deus usa é forte. Do céu Deus grita assim: Miguel! Pastor, o senhor é louco? O senhor falou que Miguel não tinha sido criado ainda. É agora. A palavra Miguel significa no hebraico: quem é igual a Deus? Não, você não entendeu? Eu vou desenhar. A palavra Miguel é uma pergunta: quem é igual a Deus? Aqui embaixo Lúcifer falou: eu serei igual a Deus. No céu Deus grita: quem é igual a Deus? Quando Deus diz quem é igual a Ele, as palavras com oxigênio se articulam e criam o mais poderoso de todos os anjos. E ele sai de dentro da eternidade com uma espada de fogo nas mãos, gigante, poderoso. Ouve a voz de Deus e o Senhor diz: tem alguém querendo ser igual a mim? Você será o escudo. Quando alguém olhar para você, você vai dizer: ninguém é igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Ninguém é.
anjo é o último a ser criado. Ele é criado exatamente para isso, porque agora há um motim no céu, há uma rebelião no céu. E Deus a princípio não criou anjos para guerrearem, porque não havia nem um princípio de rebelião. Deus não tinha inimigos. Mas agora nasceu o primeiro. E se nasce o primeiro inimigo, Deus faz nascer o primeiro defensor. Houve batalha no céu. Apocalipse capítulo 12. A cauda do dragão, quando caiu, arrastou 1/3 das estrelas que lá estavam. A batalha foi terrível, não se sabe quanto tempo levou. Não foi do dia para a noite, nem em fração de segundos. A eternidade não pode ser contada, porque o tempo sequer existia. Nessa grande batalha que houve, nessa grande e terrível batalha, os céus foram feridos, o coração de Deus foi machucado. Mas Miguel executou o juízo, prendeu Satanás, com ele 1/3 da parte dos anjos. E agora que eles estão aprisionados, Deus encontra uma dificuldade só. Pergunte qual? Só haviam 2 reinos, céus e terra. Não há inferno. O inferno não havia sido criado. O inferno é um acidente de percurso. Como os anjos não podem ser destruídos porque são eternos, estão aprisionados e Deus tem que mandá-los para algum lugar. É nesse momento que esta terra sofre uma eclosão ou uma explosão. Jesus em Lucas olhou para o céu e disse: eu via Satanás caindo do céu em forma de um relâmpago. A queda deste anjo, com 1/3 da parte dos anjos, bateu na terra e quebrou a sua crosta por inteira. E o que havia do fundo da terra veio brotando em forma de águas. E todos os anjos foram aprisionados. Os anjos caídos foram aprisionados nas águas. Pastor, o senhor é louco? Não. Ezequiel capítulo 27. Olha o que está escrito no versículo 27. As tuas fazendas, as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas tendas, os que faziam seus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos ares no dia da tua queda. No versículo 24, no tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a congregação no meio de ti. A terra foi destruída e esses seres foram aprisionados nas águas. Agora que eles estão aprisionados nas águas e as águas insuflam a terra, Deus tem que prender-os lá. E a Bíblia diz no versículo 2: a terra era sem forma e o Espírito de Deus, a palavra pairava significa movia-se, como um carcereiro que cuidava. Em um texto no hebraico diz que a palavra pairava é cubava, criava para o novo renascimento. O Senhor aprisiona esses seres nas águas, porque Ele tem que construir o inferno para eles. Só que o inferno ainda não está criado, porque não havia ainda trevas. E agora que eles estão aprisionados nesse planeta que está destruído, tudo perde a vida e o sentido. Há silêncio no céu. O coral caiu, pastor Niltinho. Ninguém tem coragem de cantar mais. A tristeza de Deus inunda o universo. Mas Deus é um ser criativo. Um belo dia os anjos estão passando perto do trono e olham para o rosto dele está brilhando. Sorriso de orelha a orelha. Ele convoca alguns querubins, preparam o seu carro e ele sai lá da sua eternidade. E ao sair daquele céu, ele vem para esse nosso cosmos e ele dá um grito: haja luz. O grito é tão forte que até hoje você pode ouvir o eco do grito ao ligar a sua televisão num canal que não existe, e você verá aquelas faíscas, aquela estática. Isso é comprovado pela ciência, que isso são resquícios daquilo que chamam de Big Bang. Dizem que o universo foi criado através de uma explosão do nada. Eles não estão errados, foi criado de uma explosão, mas não era do nada, é dele. Não foi só um grito de boom, foi a voz dele dizendo: haja luz. Há uma criação mais poderosa do que a terra.
Se você ler depois no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 26, você vai ver Deus dizendo assim através do grande sábio: antes de fazer a terra, eu fiz o pó do mundo. Antes do pó da terra existe o pó do mundo. E o pó do mundo, para quem estuda, a ciência chama de átomos, que são divididos em nêutrons, prótons e elétrons. Disso tudo veio toda a matéria que existe, até esses buracos negros que enxergamos lá em cima no cosmos, esse vácuo. O cientista Stephen Hawking diz que isso não é amplitude de espaço apenas, é matéria também, só que é chamada de matéria negra. E ela é tão grande que ela é capaz de engolir tudo aquilo que está ao seu redor. Nada nesse mundo é sem sentido. Deus, agora sentado nos ombros desses anjos, voa e chega nesse planeta que estava destruído. A palavra sem forma e vazia refere-se a caos. Caos é destruição. Mas se você ler Isaías capítulo 45, verso 18, você vai ver Deus dizendo: eu criei a terra não para ser um caos, eu criei a terra para ser habitada. A terra não pode ser sem forma e vazia. Então ela foi criada numa performance perfeita. Deus criou esse mundo e deu as suas criaturas angelicais, mas eles não mereceram. E agora que Deus está sentado nas asas do seu querubim, Ele chega nesse planeta onde o Espírito de Deus paira sobre as águas. E Deus, feliz, começa a recriar. Haja separação entre luz e trevas, haja separação entre águas e terras, haja separação, haja criação disso, daquilo. E Deus vai enfeitando, Deus vai transformando esse reino, que era um reino mineral. Era um reino que? Não ouvi? Diga, era de pedras preciosas. Agora Deus vai fazer brotar nesta terra relva. Quando o próprio anjo caído com os seus observou a criação de Deus criar relva, deu um nó na mente dele. Por que Deus está criando esse tipo de vida? Porque as plantas têm vida. As plantas respiram e inspiram. Durante o dia, elas liberam para nós oxigênio. Durante a noite, elas liberam o gás carbônico. Deus cria seres que têm vida. E o diabo começa a perguntar: por que está criando isso? Daqui a pouco Deus cria os animais irracionais. E aí é lindo contar, porque quando Deus vai criar tanto as relvas quanto os animais, Deus, sentado no trono está, sentado permanece. Ele olha para a terra e diz assim: é você que vai criar. Se vira, porque você tem poder de criação. É a terra que faz brotar as plantas. Por isso existe uma infinidade de cores e tamanhos. É a terra que vai fazer brotar os animais irracionais. Por isso existem desde pequenas partículas infinitamente mínimas, como as amebas, até os grandes dinossauros que foram criados em um outro tempo. E se algum crente aqui dentro não acreditar que criou-se Deus, essa terra, dinossauros, pode deixar de acreditar na Bíblia. Pastor, mas existiu em que tempo? No tempo em que Deus criou os animais, os répteis. E como é que eles terminaram, pastor? Sei lá, a ciência tem um monte de pensamento, eu tenho os meus. Nos últimos 50 anos, quantos animais entraram em extinção no planeta Terra? Se hoje, com toda a tecnologia no mundo, os animais são extintos, imagina naquele tempo. Pastor, mas a Terra foi criada em 6 dias. Mas não são 6 dias como nós contamos hoje. Os dias em que nós contamos são dias de 24 horas. E para haver dias de 24 horas tem que ter primeiro o dia e depois a noite. Quem é que rege o dia? O sol. Quem é que rege a noite? Quem rege o dia? Quem rege a noite? Acotovela o seu irmão e diga: tem um problema, porque o sol e a lua só aparecem no 4º dia. Se o sol e a lua aparecem só no 4º dia, os dias não eram contados como hoje. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso acreditar na ciência, por exemplo, do homem de Pequim, que encontraram os resquícios dele com 2 milhões de anos? É claro que não, Bocó, porque homem só tem um. A Bíblia diz que o primeiro criado foi Adão. Homem, imagem e semelhança de Deus, é só um. De Adão para cá, de 6 mil anos para cá, qualquer osso encontrado no passado são animais. Animais que não conhecemos, símios. Sabe Deus o que? Quando falo do homem de Neandertal, que andava encurvado, não é homem, é uma espécie de macaco, sei lá o que, mas não é homem. Porque homem, segundo a Bíblia, é imagem e semelhança do Criador que fez os céus e a terra. Houveram períodos que nós não podemos falar. A ciência diz que o nosso universo tem 15 bilhões de anos, e datam isso com o fósforo 14, carbono 14.
E se o carbono 14 pode dar datas, nós não podemos ir contra a ciência. A Terra que agora existe, ela tem 4 bilhões e meio de idade. Ou seja, há um período em que nós não conhecemos. Dos 10 bilhões até o 11º bilhão de ano, não se sabe o que aconteceu. Esse universo foi criado, os gases foram formados, a essência e a glória de Deus, tudo criou. Mas agora que Deus está recriando essa terra e colocando nela vida, colocando nela animais, depois que tudo estava terminado, viu Deus que era bom. Deus passeia pela terra, Deus olha para o céu, Ele vê os animais que estão aqui, são irracionais. Ele vê os animais que rastejam, os que nadam, os que voam. Ele diz, todos são irracionais. Ele olha para o céu e vê que os anjos não são irracionais, porque anjo é espírito, e espírito vem do próprio Deus, tem inteligência. E Deus olha para o céu, lá seres eternos, aqui seres de terra que acabam aqui mesmo. Lá seres que eternos são, têm sabedoria. Os que aqui na terra estão, não têm sabedoria, agem por instinto. E Deus passeando pela terra, Ele tem uma ideia brilhante. Essa ideia que vai mudar o mundo. Pergunte qual? Para mim foi uma espécie de sonho. Pergunte qual? Uma visão. Pergunte qual? Foi algo muito lindo. Pergunte qual? Deus teve uma ideia. Ele enfiou a mão no céu e pegou a essência dos anjos, e enfiou a mão na terra e pegou a essência dos animais. Numa mão Ele tem espírito e eternidade e sabedoria. Na outra mão Ele tem terra e aquilo que termina aqui, porque começa aqui. E Deus resolve juntar o eterno com o passageiro. Agora que a matéria está pronta, Deus levanta ela e diz, eis aqui a mais bela de todas as criaturas. Alguém sabe de quem eu estou falando aqui? Então murcha a barriga, estufe o peito, olha para o seu irmão e diga assim, não está gostando não? Diga, é de você que Ele está falando, bobão. Vou repetir, Deus cria a mais bela de todas as criaturas. Você. Conjecturas. E a melhor maneira de se ensinar em uma escola dominical para os nossos filhos. Para criar os anjos, Deus sentado no trono estava, sentado ficou. Pensou neles e os criou assim. Para criar os animais irracionais, Deus sentado no trono conversou com a terra e disse, crie você os animais. E a terra fez brotar os animais. Poder da palavra, poder do seu fôlego de vida, do seu hálito, do seu espírito. Agora essa criatura que Ele vai criar, Ele diz, essa vai ser diferente. Deus manda os querubins pararem perto do Éden. Eu não sei se no rio Tigre ou se no rio Eufrates. Deus desce dos anjos, arregaça as orlas do seu manto, ou no Tigre, ou no Eufrates. Ele crava a mão no fundo do rio e pega a argila. E o Criador agora olha para a argila e diz, eu preciso de um modelo para fazer o homem. Eu imagino Deus dizendo assim, eu quero uma passarela aí do céu, todos os anjos passem, por favor. E num desfile angelical, lá passa um querubim, um serafim, um arcanjo, um anjo. E graças a Deus, Deus não nos fez como eles. Quer perguntar o motivo? Imagina você apertado do jeito que está aí, o irmão na sua frente com 6 asas, e você gritando, tira essa asa da minha cara que eu quero enxergar o pastor Marco. Imagina a senhora casada com esse irmão aí há tantos anos, beijar uma boca está difícil. Querubim tem 4 rostos, são 4 bocas para beijar. Pior não é isso, pergunte o que é pior. Você chegar em casa, irmão, depois do trabalho, olhar para sua esposa, ela com 3 metros de altura, e dizer assim, e aí, baby? Um cara de arcanjo, com espada de fogo na mão ainda. Não tem, lá em cima não tem nada que Ele queria para ser parecido conosco. Aí Deus olha para a terra e fala, eu quero uma passarela na terra. E passa os animais.
Muito obrigado, Senhor, porque não tem nenhum hipopótamo aqui. Imagine você sentado perto do irmão parecendo um porco espinho. Na hora de abraçar, que a gente manda pegar na mão, o sangue de Jesus tem poder. Imagina a senhora sentada perto de uma girafa. Ainda bem que na terra não tinha nada para Deus fazer os homens, como não tem no céu, nem na terra. Deus olha nas águas. Deixa eu ver nas águas se tem. Muito obrigado, Senhor, porque não há entre nós nenhum peixe-espada. Imagine se há entre nós um baiacu. Quando fica bravo, incha, e só Jesus, pastor. Adeus. Ainda bem que não tem entre nós nenhuma orca, uma baleia assassina. Depois que Deus olhou para o céu, para a terra e para as águas e não viu nada para ser o modelo, eu imagino Deus parado, olhando para as águas, porque quem olha para a água se refresca e entra no estado de transe, tranquilidade. As águas que ele havia mexido para tirar a terra param de mexer, e água parada vira... Tem gente que sabe. A água quando para vira o quê? Não ouvi? Espelho. Ele olha para as águas. A Bíblia diz que o corpo de Jesus foi criado na eternidade passada. O Cordeiro foi morto antes que o mundo fosse criado. Ele viu o corpo, e ao ver o corpo diz: já tem um modelo para fazer o homem. Homem não vai ser chimpanzé. Se você é da teoria de Charles Darwin e o seu avô foi orangotango, é problema seu. Eu sou herdeiro de Adão, sou imagem e semelhança do Criador. Quem é a imagem de Deus aqui, por favor? Dê mais um grito de glória, mais um grito. Vou precisar aqui de Adão. Eu não quero deixar os meus companheiros com o terno todo amarrotado. Quem pode me ajudar aqui? Deixa eu ver. Vem cá você, meu filho, pronto. Mas deixa ele passar rapidinho, senão eu não saio daqui hoje. Isso, irmão, vigia. Você vai ser o meu Adão. Deita aqui nesse chão. Se estica, Adão. E para de rir, Adão. Junta os braços. Pode me chamar de maluco, pode me chamar de romântico, mas eu creio no que eu estou pregando. Deus pegou o pó da terra e fez o homem. Criou seus pés, suas pernas, seu corpo. Colocou dentro dele tudo aquilo que nós chamamos de órgãos internos. O homem é feito de terra. Todos os metais e todos os elementos químicos da natureza estão dentro do homem. Todos, sem exceção nenhuma. O homem é terra. Agora o homem está feito. Ele está o quê? Façamos o homem. Verbo fazer. Fazer de uma matéria-prima que existe, terra. Agora que o homem está feito, Deus vai criar o homem. Verbo criar, verbo bara. Verbo bara, criar do invisível. O homem que está feito vai ser criado. Deus vai na narina dele a mesma essência dos anjos. A Bíblia diz que Deus sopra sobre as narinas dele e o coloca de pé. O homem está feito e está criado. E agora, pastor? Agora vem a parte mais linda. E aqui eu começo a pregar. Segura aí, Adão. Quando Lúcifer caiu, ele caiu por causa do dom que Deus tinha dado a ele. O dom que Deus deu a ele não foi só o dom da música. Ele era um adorador, vereadora Carla. Um adorador. Era ele quem encantava o coração de Deus. Ele quem deixava Deus de sorriso de orelha a orelha. Era ele que deixava Deus se sentindo importante.
Quando ele caiu, o céu perdeu esse adorador. Antes de cair, Deus cravou a mão dentro dele e arrancou dele esse poder. Por isso ele tombou. Todo ser humano que nasce para uma coisa e ele perde a essência daquela coisa para ser, ele perde a vontade de viver. Toda pessoa aposentada, parece que antes da hora ela fica sem ocupação, daqui a pouco ela tende a entrar em depressão e a morrer. Dois velhinhos ficam juntos, enquanto um está do lado do outro, ele fica vivo. Quando um morre, dias depois vai o outro embora. A essência para a qual a pessoa vive, quando deixa de existir, se perde. Ele foi criado para adorar. Lúcifer não foi criado para outra coisa, foi criado para adorar. Mas Deus arrancou dele o poder da adoração, porque ele devia adorar a Deus e ele recebeu a adoração para si. Agora que Deus tirou de Lúcifer, Deus vai dar para outro. Ele criou Adão. Agora ele diz: tudo que era de Lúcifer agora é seu. Essa terra era dele, agora é sua. Esse reino era dele, agora é seu. E o que era dele, eu dou para você também. Me adora. Me adora! Distribuiu para os gideões missionários da última hora. E se tem alguém que nasceu para adorar, tire o pé do chão agora. Ouça-me. Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, imaculados e santos de Deus, nós não nascemos para outra coisa a não ser adorar o nome dele. Adorar a Deus não é privilégio de quem tem voz linda, como tem a irmã Elaine e a sua irmã Suelen. Adorar a Deus não é privilégio de pessoas que têm uma mente sábia para compor hinos, como o irmão Anderson. Não, adorar a Deus é um privilégio de toda criatura. Deus é um ser que precisa tanto ser adorado, que um dia, discutindo com Jó, ele disse: Jó, quem é que escuta o canto do urubu quando ele está com fome? Porventura não sou eu que escuto o urubu falar comigo? No livro de Joel você vai ver que até o balido das vacas e das ovelhas subiu ao céu em forma de um clamor de misericórdia. Toda vez que sai da sua garganta um som, se este som for para Deus, ele vai encontrar Deus onde ele estiver. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Toda vez que um crente se predispõe a adorar a Deus, pode estar aqui no Congresso dos Gideões agora, como pode estar trancado dentro de um banheiro, ajoelhado, transformando o vaso sanitário no altar, angustiado até a sua alma, correndo das pessoas e sendo perseguido. Se ele abrir a boca ali dentro e dizer: Tu és, Deus lá do alto do céu responderá. De fazer uma reclamação. Estamos trocando o nosso barulho pentecostal por substitutos que não chegam à altura. Estamos trocando a essência carismática dos dons do Espírito, como profecias, línguas estranhas, interpretação de línguas, por meia dúzia de palmas batidas e algumas danças. Estamos deixando de adorar a Deus como deveríamos adorar, e entramos na igreja como se estivéssemos indo a um teatro. Andamos com um cardápio na mão para saber quem é que vai pregar e a hora que vai pregar, e dependendo quem for, nós entramos dentro da igreja. Vivemos um período tão estranho na terra, que o crente põe a pé na porta da igreja e deixa o carro ligado. Dependendo de quem está lá no púlpito, ele já entra dentro do carro e vai para casa. E quando alguém pergunta: por que você foi embora? Ele diz: eu não vim aqui para comer qualquer coisa. Como se ele pudesse ir numa igreja parecendo um cinema. A igreja não é cinema. É no cinema que você escolhe o filme que você quer ver, com direito a pipoca e guaraná. Eu não venho à igreja para ver o que eu quero. Eu venho para recarregar a minha bateria. Eu venho para adorar a Ele.
sabe o poder que está nessa sua garganta. Eu vou repetir, você não sabe o poder que está nesse seu grito de glória. Se você entendesse o que acontece quando um crente grita, você estava virando cambalhota nesse lugar. Isso não é mensagem para crente intelectual, isso é mensagem para canela de fogo. Cadê os crentes pentecostais nesse lugar que entendem o que eu estou falando? Pastor Marco, calma aí, o equilíbrio, pastor. Que equilíbrio? Não, pastor, o que as pessoas lá fora vão dizer. As favas com as pessoas que não nos compreendem. As favas com os ímpios. Oremos para a sua salvação, mas as favas com o que eles pensam de nós. Não, eu não posso fazer porque eu trouxe hoje um doutor aqui para assistir o culto, pastor. Se eu gritar do jeito que eu grito, já era. Somada essa sua maquiagem que a senhora usou 40 minutos na frente do espelho, já que se pintou tanto, usa pelo menos uma maquiagem que dure 24 horas. Por causa dessas coisas, da nossa roupa, da nossa aparência, os crentes hoje estão bloqueados. Ficam aí se preocupando com o que vão dizer, com o que vão pensar, e esquecemos de dar a Deus o que é de Deus. Amigo, eu não sei você, mas eu ainda acredito que um grito de um crente muda o rumo da história. Se tem alguém que concorda comigo, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus. Por que é que você acha que o diabo te odeia tanto? Por que é que você acha que o diabo não vai com a sua cara? O que você acha dos seus levantes, Adeildo? Eu posso falar que eu sou a segunda geração. Ninguém gritava igual você. Ninguém falava como você. E não fala ainda, porque você é único. Satanás te odeia por isso. Posso te dar um conselho? Grita, berra, faz o helicóptero, entra no manto, usa óleo. Quem te deu foi Deus, não foi homem. Eu estou aqui para mostrar para você como exemplo. Já passei por tudo e muito mais. Permaneci de pé. Sabe por quê? Coragem. 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 Viver lá para ver onde você vai chegar ainda. Deus te trouxe aqui hoje para você desentulhar tudo que está tapando a sua fonte. Lúcifer não pode adorar, mas você pode. Lúcifer não pode mais dar glória a Deus, mas vocês podem. Lúcifer não pode mais cantar na congregação, mas você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Estamos falindo. Vanderlei, estamos falindo. Nossos pregadores hoje buscam inspiração em psicologia. Não é errado. Se puder estudar, estude muito. Nossos pregadores se inspiram em outros, ouvindo apenas mensagens para fazer coisas bonitas. É importante falar bonito. A igreja é a noiva, precisa ouvir do bom e do melhor. Mas existem coisas eternas. Existem coisas que homens não dão. Pastor Niltinho, existem coisas que o campo onde nós estamos dentro da teologia não nos dá. Quer ver um problema? A maioria dos homens e mulheres que vão estudar teologia vão estudar por causa de uma coisa. Pergunte o quê? Por causa de uma chamada. Eles vêm a mim pregar, Paula, Deildo, todos os pastores estão aqui, pastor Carceliano, pastor Antônio. Eles vêm a gente pregar, pastor. Nós não vamos para a teologia porque eles têm teologia. Ah, se eu pudesse falar para você, ir com cuidado. Porque quando entramos dentro da teologia, nos esfriamos.
E eu faço uma denúncia aqui nesse altar. A denúncia é que a teologia que nós aprendemos não é uma teologia pentecostal. Pode tomar assento, senhores. Não há uma teologia pentecostal no Brasil. Nossos dois missionários, pastor Cizino, Daniel Berg e Gunnar Vingre, eram teólogos batistas. Receberam batismo com o Espírito Santo por revelação. Entraram pelo campo de Belém do Pará, fizeram prodígios e maravilhas. Quando a igreja cresceu, a Assembleia de Deus, eles se preocuparam em dar ensinamento. E eles agora vão ensinar a eles o quê? Teologia batista. Nada contra a teologia batista, é interessante e importante. Mas uma teologia não carismática, não crida em dons. E tudo que eles ensinavam sobre dons era o que eles haviam experimentado lá na Rua Azusa. E esse foi o problema. É por isso que nós vamos em algumas igrejas, todas são Assembleia de Deus, mas chega numa tem fogo, chega na outra não tem. Chega numa o povo só chora, chega na outra pode tudo, na outra não pode nada. E eu estou falando da minha igreja. Por que isso? Porque não há uma teologia concisa. E talvez seja essa hoje a maior brecha que temos na história do Brasil. Na história do mundo, o cristianismo está tão dividido por falta de uma teologia coesa, que o mundo muçulmano nos afronta. A Europa toda está sendo islamizada. Por quê? Porque os muçulmanos não mudam. O que eles eram há 2, 3 mil anos atrás são até hoje. São radicais. Você viu alguém brincar com eles? Já viu alguém fazer piadinha com um muçulmano? Por que não? Porque eles reagem. Eles não viraram nem para a esquerda nem para a direita. Olhe nós. Cada um é de um jeito, cada história é de um jeito. Vamos perdendo a essência. Alguém pode dizer, pastor, a nuvem está mudando de rumo. Não tem nuvem mudando de rumo a porcaria nenhuma. O que está acontecendo é que nós nos esquecemos dos nossos primórdios. Esquecemos de onde viemos. A nossa geração tem internet, a nossa geração é estudada, a nossa geração tem casa e 3 pratos de comida para comer durante o dia. A nossa geração tem uma cama perfumada para dormir. A geração passada não tinha. A geração passada só ia em 3 lugares: igreja, trabalho e a sua casa. Igreja, trabalho e a sua casa. Quando iam para a igreja, passavam mais tempo na igreja do que em casa, porque ali aprendiam coisas sobrenaturais, aprendiam coisas extraordinárias. Que saudade lá do salãozinho da Rua 1, onde eu fui criado, ouvindo os meus profetas, os meus presbíteros. Ver o velho Ovídio Ramos pregar de 1,80 m de altura, com a mão parecendo uma raquete de tênis. Não sabia falar nada, ia falar, vamos ler aqui no livro de Êxodo. E o dia que Deus me tomou no culto dele, ele falou, hoje Jesus me falou que vai levantar alguém aqui. E ele foi, e Deus me deu o texto da Bíblia, no livro do profeta Albuquerque. Não tem Albuquerque. E alguém disse, irmão Vídeo, não tem esse livro na Bíblia não. Eu disse, vai ler a Bíblia, rapaz. Tem Albuquerque sim. O Albuquerque falou assim, ó, aviva a sua obra. No meio dos anos, a notifica. Nós não tínhamos ouro e prata, mas tínhamos o levanta e anda. Não tínhamos instrumentos bonitos, não tinha ninguém que era poliglota, não tínhamos carros importados, mas a gente tinha um coração de um adorador. Oh meu Deus. E não eram hinos tão poderosos como esse de hoje. Era o foi na cruz onde um dia eu vi. Era a face adorada do meu mestre. Deus não está falando conosco de saudosismo. Deus está falando sobre princípios inegociáveis. E você negociou seus princípios, e o Espírito Santo se afastou de ti. Graças a Deus terminou aquela novela do Félix. Eu recebi ligações, pastores, dizendo, graças a Deus acabou. Eu falei, por quê? Porque agora os crentes vão vir para o culto de novo. Porque os cultos não atraem mais as pessoas. As igrejas têm que enfeitar, têm que colorir, têm que colocar jogo de luz, gelo seco, tem que colocar um cardápio, tem que dizer, essa semana vem tal, na outra vem tal, na outra vem tal. Os crentes não querem mais ir para a igreja. A televisão é mais atrativa. Os crentes não sabem o que vem fazer na igreja. Eles não têm noção do que estão fazendo na igreja. Você não veio aqui ver um artista, você não veio aqui para ver quem é que está com a roupa da moda.
Ao entrar dentro de uma igreja, você vai recarregar as suas baterias. Alguns anos atrás eu estava em Israel e eu fui até o Muro das Lamentações. Levei comigo um amigo, Cid Moreira. Alguém lembra do Cid Moreira aqui da Rede Globo? Mr. M. O Cid é crente. Aí nós fomos lá no Muro da Lamentação, pastor Everaldo, para achar um espaçozinho naquele muro, um Deus nos acuda. É gente do mundo inteiro. E eu consegui, pastor Cid. Na hora que eu fiquei de frente com o muro, eu me emocionei. Levantei a mão para adorar. E já vi um assembleiano orando, um pastor assembleiano orando. Parece que ele engoliu um dicionário. Soberano, eterno, grandioso, imarcessível, Rei dos reis, inerrável, inerrante, Pai da eternidade, príncipe da paz, tu és. E ele vai. Quando eu estava atravessando o átrio, eu quebrou o encanto. Eu estava com as duas mãos assim, eu tomei uma pancada nessa mão, que eu me retraí na hora e parei de adorar na hora. Eu olhei e falei, que isso? Ardeu a minha mão. Aqui do lado tinha um judeu ortodoxo, aqueles que usam aquela roupa escura, com o cabelinho amarrado aqui. Ele orava assim, ó. E ele deu um murro na minha mão, e a minha mão formigou na hora. Eu falei, que isso? Cheguei para cá e levantei, comecei a orar de novo. Essa mão tomou outra pancada. Nesse eu ia gritar, mas não deu. O homem era muito grande. Foi a cabeça dele que bateu na minha mão, porque o daqui orava assim. Eu comecei a olhar ao meu redor, tinha gente que orava assim, ó. E eu fui achando aquilo muito estranho. Eu chamei o meu intérprete, eu disse, o que esse povo está fazendo? Ele ficou bravo. Ele disse, povo não, são meus irmãos, e eles estão orando. Eu, pentecostal, ó a besteira que eu falei. E precisa de tudo isso? Depois que eu vi o que eu falei, precisa de tudo isso. Ele falou assim, vocês cristãos acham que sabem orar. Ele falou, mas vou ficar quieto porque você está pagando a minha diária. Eu disse, não, me conte, pode falar que se eu estiver errado eu aprendo. Posso mesmo, está entalado aqui há anos. Diga. Ele falou, então tá bom. Vocês não sabem orar. Eu falei, como não? Ele falou, vocês quando começaram a orar há 2000 anos atrás, já fazia 4000 anos que a gente orava. Pegou aí ou não? Quando nós aprendemos a orar há 2000 anos, quando a igreja nasceu, os judeus já oravam há 4000 anos ao Deus de Israel. Aquilo mexeu comigo. Contra fato não argumento. Eu disse, tá aí, e onde é que eu estou orando errado? Ele disse, vocês crentes, vocês oram só com a voz. Vocês não leram o profeta dizendo que Deus não quer repetição de palavras? Eu disse, tem que orar de que jeito? Ele disse, ore como os meus irmãos. E ele apontou para aquele que estava assim. Eu disse, o que ele está fazendo? Ele está orando. Eu falei, para que ele está fazendo assim? Ele está dando murro no demônio? Ele disse, não, ele está orando com a voz e dizendo, o meu braço também ora a ti. Aquele assim está dizendo, eu oro a ti, mas o meu quadril também ora, o meu corpo ora, os meus pés oram. Ele diz para mim, a oração não é só uma frase de efeito. A oração é o contato entre Deus e o homem. Cada célula do seu corpo tem que orar. Cada célula do seu corpo tem que adorar. Cada célula do seu corpo tem que sair da terra e tocar o céu. Eu fiquei apavorado com aquilo, Marcelo, apavorado. Quando eu saí dali, eu olhei para o Cid Moreira. A ficha caiu, pastor Cino. Eu estava uns 50 metros longe do muro. Eu dei um grito que o Cid quase perdeu o rumo de casa. Eu falei, glória a Deus. Ele, o que é isso, pastor? Eu disse, Cid, agora eu entendi. Eu disse, você entendeu o quê? Eu entendi porque quando eu era menino nos congressos, o pregador começava a pregar. Quando eu vi, eu estava com as duas mãos em pé, chorando sozinho. Aí eu ficava com vergonha e sentava. Teve dia que eu olhei, eu comecei a pular. Quando eu vi, eu estava lá no altar caído. E quando eu voltava morrendo de vergonha, dizendo, como é que eu vim parar aqui? Naquele dia eu aprendi que dentro de mim, dentro de você, habita o Espírito Santo. Deixa eu te falar dele. Pense
num ser todo poderoso, mas extremamente carinhoso e apaixonado. Quando você atravessou aquele portão e entrou nesse ginásio, ele estava lá na porta te esperando, com as mãos assim, ó, ansioso. Quando você passou, ele disse: é hoje. Se ela deixar, é hoje. Se ele deixar e desejar, é hoje. O Espírito Santo, ele está entre nós. É ele que nos ajuda a glorificar, é ele que nos ajuda a adorar, é ele que está fazendo os seus olhos marejarem lágrimas, é ele que está fazendo as suas pernas tremerem, esse frio na boca do estômago. Não tenha medo, não tenha medo, Gideonita. Não se importe com quem está à sua esquerda ou à sua direita. Quem fala de você não paga as suas contas. Pastor, renova-te, renova-te. Você nasceu para adorar. Segure, estou terminando. Querem tirar esses gritos de nós. Querem acabar com essa essência. Nos acusam de sermos desequilibrados, malucos. Nos acusam de sermos despreparados. Alguns têm a coragem de gravar DVDs sobre isso. Outros iriam até para programas de TV e falar para nós: cuidado com isso aí, fica pulando muito para pegar na asa do anjo. Querido, se você não entende o que eu sinto, fica no teu lugar. Não toque nesses pequeninos de Deus. Não toque nesses homens e mulheres, porque é a única alegria que eles têm. Quando eu entrei aqui no Gideões há 16 anos atrás para pregar, eu dei um testemunho que anos antes, em 1988, quando eu entrei aqui nesse congresso pela primeira vez, o púlpito era do lado de lá e o ginásio era bem menor. Eu não tinha dinheiro para comprar água. A gente vinha 4 da manhã para encontrar um lugarzinho com a cadeirinha de sentarmos aqui, ficarmos até o dia virar. A única alegria que eu tinha era gritar, era pular, suar, cair para o chão, ser arrebatado e voltar. Era a única coisa boa que eu tinha, porque era um momento de extravasão minha. Respeite a minha pessoa. Se você é do seu jeito, se você é parado aí parecendo uma estátua de museu, eu te respeito. Mas me respeite por ser um pentecostal. Me respeite, me respeite, me respeite. Eu não grito porque quero, eu não pulo porque quero. Não é teatro. É uma erupção, é um vulcão, é uma glória, é a glória que vai descendo e subindo. Se você deixar isso acontecer, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo agora. Você não tem que voltar para sua casa frio, vazio, do jeito que você veio. Os demônios vão te respeitar depois dessa noite. Na sua boca está o dom que era de Lúcifer. Põe para fora, 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 põe para fora. Vai pra fora! Olhe para mim. Aprenda isso. Isso é científico. Todo som que sai da sua boca, ele busca o alvo para o qual ele foi instaurado. Eu estou aqui no púlpito e digo: pastor Cisino. Ele me olhou na hora. Por quê? Porque o que eu falei foi para ele, não para você. Existem 2 verbos que conjugamos, parecidos, iguais, mas são diferentes: ouvir e escutar. Você ouvir é você estar no ambiente, ver aquela barulheira toda, você está ouvindo, mas você não sabe o que estão falando. Escutar é quando você para prestar atenção, aí você escuta. Toda vez que sai algo da sua boca, ele sai com um propósito.
quer seja cantigas, quer seja poemas, quer seja palavra, pregação, o que sai da sua boca, ele tem um propósito. Lembra quando a senhora ia lá no show do Zezé de Camargo e Luciano, quando não era crente? Eles são desse tamanho assim, mas quando eles davam aquele agudo, e a senhora gritava, lindo, fofo, e jogava um ursinho, eles pequenininhos daquele jeito, ficavam na ponta do pé, e cantavam com mais força, porque aquilo que saiu da sua boca é um louvor para ele. O louvor atingiu o alvo, que era ele. Teve gente do seu lado que ficou irritada. Para que gritar desse jeito? Não era para ele, era para o cantor. Lembra quando você ia num campo de bola? O artilheiro está vindo, quando ele chuta a bola, antes da bola atravessar o travessão, ele sabe que vai fazer o gol, ele dá meia volta e procura a torcida dele. Por que ele vai para a torcida dele? Porque ele sabe que lá ele vai ser aplaudido e ovacionado. Quando a bola bate na rede, o povo grita gol, o grito sobe e desce no coração do artilheiro. O artilheiro que fez um gol, ele quer fazer 10. Quem entendeu, diga eu entendi. Pergunta para o seu irmão, entendeu direito? Vamos fazer a prova agora. Se todo som que sai da nossa boca busca o alvo, e quando um crente diz glória a Deus, e o Espírito Santo não se incomoda, é Ele que diz, vai dar glória para Deus. Quando você diz glória a Deus, o seu grito sai do ginásio, atravessa o teto, atravessa o espaço atmosférico, atravessa o espaço cósmico e entra no céu onde Deus está. Adora! Concluindo, mão direita para o céu, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga, vai doer só um pouquinho. Se quiser se sentar, pode se sentar. Uma palavra para os adoradores. Aquela plataforma talvez seja a plataforma mais sofrida do congresso. Vocês vêm para ouvir e estão satisfeitos quando entram e encontram um lugar. Mas os que vêm para cantar, vêm na expectativa. Querem uma chance, nem que seja uma só. E quando a chance não vem, eles vão tristes para casa, pastor. Mas Deus te trouxe nessa noite para conversar com você. Não deixe Lúcifer plantar no seu coração uma mágoa, porque ele morre de inveja de você. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Lúcifer tem inveja de você. Quando você pega o seu CDzinho, bota nas caixinhas e vai para qualquer lugar cantar. Quando você canta no banheiro, ele já não te suporta. Imagine quando ele vê que você entra numa igrejinha para cantar para 5, 10 ou 10 mil. E quando você abre a boca e o seu timbre alcança aquela nota alta. E se for dos reteté, né, Dedé? Se for do reteté da tropa de elite, comece a marchar. O diabo fica apavorado. Nessa minha vida eu já vi diabo amarrar engravatadinho, botar crente rico no banco. Já vi o diabo botar gente para ser humilhada, poliglota, que falava em 5 idiomas. Já vi o diabo botar para correr gente com guarda-costa. Mas eu nunca vi o diabo aguentar um canela de fogo. Nunca, 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 nunca. Cuidem do dom que Deus deu para vocês. Se não é aqui, vai ser em outro lugar.
cuide. Agora ouça-me, Roberto, mude a música. Será que só eu percebo que nos últimos anos sofremos uma mudança radical nos nossos louvores? Eu venho de uma época, pastor Cizino, que a gente vinha aqui anos e anos, e eram sempre os mesmos cantores, eles sempre tinham uma música nova para cantar. Encantava a gente. Tinha gente que tinha coleção. Está acontecendo isso com os pregadores também. Hoje a pessoa vem, canta uma música e acontece. Essa música faz ela subir às alturas. Começa a lotar estádios, começa a cobrar cachês altíssimos. E de repente a pessoa que todo mundo queria ouvir, do dia para a noite ninguém mais lembra que ela existe. Tente lembrar nos últimos 5 anos aqueles nomes. Eu não vou citar por ética, porque sou amigo de muitos, e às vezes eu não tenho liberdade para falar com eles que eu estou falando aqui. Por que é que acaba tão rápido? Eles sofrem com a síndrome de Lúcifer. Receberam um dom. Esse dom é tão lindo que eles encantam todo mundo. Eu sou pastor de igreja hoje, pastor Cizino. Será que só a minha igreja nesse mundo tem problema com músico? Toda a igreja sofre com o fator músico. Não, eu não estou machucando você não, me escute pelo amor de Deus com a alma. É que o dom que você tem é tão lindo e tão grande que o culto não começa sem a sua guitarrinha. O culto não começa sem você ali no som, sem você trabalhando. E a cobrança em cima de você é pesada demais. Às vezes você não tem estrutura para aguentar. Não é a pressão da igreja só que você sofre, é pressão do inferno. Pastor, mas eu moro lá na esquina do Sovaco Sujo. O senhor acha que o diabo me conhece? O diabo sabe do que Deus pode fazer na sua vida da noite para o dia. Escute, eu às vezes menosprezo pessoas porque sou ser humano. Você menospreza as pessoas pela aparência, mas o diabo não. Porque ele sabe que uma virgem na cidade de Nazaré pode dar à luz ao Filho de Deus e ele mudar a história do mundo. O diabo não perdoa ninguém. Bastou cantar no banheiro, bastou derramar uma lágrima no culto, bastou passar mais tempo de joelho no chão, bastou ir mais de um culto no meio de semana, você virou inimigo público número 1 dele. E daí em diante é pancada, aguenta. E se ele está te perseguindo, se você está sofrendo igual o sovaco de aleijado, aguenta. É porque o que Deus tem na sua vida é grande demais. Não vou falar de novo, é porque o que Deus tem na sua vida é grande demais. Eu vou falar de novo, é porque o que Deus tem na sua vida ninguém ainda recebeu. E o que eu faço, pastor? Puxa a barriga, estufa o peito e dá a volta por cima. Não há espaço para covardes. Há espaço para fracos. Para covarde não há lugar. E aprenda comigo, se é que eu posso te ensinar alguma coisa. Deus não procura homens que sabem bater, mas Deus ama um homem que aguenta apanhar. Não entendeu? Vou falar de novo. Eu não sei bater. Pastor Abílio Santana, que pregou esses dias lá no ginásio, falou lá esses dias, olha, Marco Feliciano e eu somos diferentes. Se eu for para Brasília, disse ele, lá vocês vão ver o que é um deputado. Ele falou para mim, meu irmão Marco Feliciano é um cordeiro. O povo bate nele no avião e ele fica quieto. Se for eu arrebento tudo. É temperamento. Eu aguento apanhar. O lombo aqui foi forjado. Desde criança na barriga da minha mãe. Sobrevivi a aborto. Estou vivo hoje porque eu sou perseverante. Não, você não entendeu. Deus não te trouxe aqui só para me ver hoje. A unção que está sobre a minha vida vai descer sobre você, vai pegar sobre você. O que Deus me deu, Deus vai dar para vocês também. Aguentar de cabeça baixa, ir até o chão e daqui a pouco se levantar das cinzas e deixar o inimigo maluco. Vou te contar meu segredo, pergunte qual é. Meu inimigo me bate tanto, mais tanto, mais tanto, que chega uma hora que ele não aguenta mais bater. Ele bate, 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 bate. Ele é mais forte do que eu bate. O braço dele cansa.
E eu continuo olhando para ele, todo arrebentado, mas estou olhando para ele dizendo: aqui não. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra. Onde estão os homens e mulheres que querem voltar para casa cheios de vitória? Adorar, todos de pé, por gentileza. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Eu já te ensinei o segredo. O segredo está nos seus lábios. Põe o diabo no lugar dele. Coloque ele debaixo dos seus pés. Comece a orar agora profundamente. Se tiver alguém batizado com o Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Eu estou aqui diante de um grande coral. E esse coral um dia vai cantar no céu, pastor Marcelo. Esse coral, quando atravessar o céu, vai cantar uma música tão linda que a eternidade vai ecoar. Quem crê nisso, solte a mão do irmão, pegue pelo braço e comece a dar glória a Deus. Essa música é só para os adoradores. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, e aí? Quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Vai! No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, sendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, sendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O meu troféu. Elaine tá aí? Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Quem é especial aqui? Não vivo mais eu. Então tira o pé do chão. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, sendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será
cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. Agora eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O meu troféu. Só os adoradores. Levante a mão direita para o céu comigo. Estique os seus dedos aqui em cima. Levante a mão direita para o céu junto com essa. O verdadeiro adorador, pastor Roberto, nasceu para quebrar todas as barreiras. Chacoalhe as duas mãos. Eu profetizo sobre a palma das suas mãos uma unção de renovo. Onde as suas mãos tocarem nesta noite, o meu Jesus vai curar e batizar com o Espírito Santo. Será um sinal sobre a sua vida e o seu ministério. Você crê nisso? Encontre alguém do seu lado e coloque essas mãos sobre ele agora. Vai, Roberto, solta o som, Roberto. Adoradores! Ó Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Só deixa pode ter calado. Quero ouvir o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é de obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo o meu coração, eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, eu vim ser fiel. Senhor, meu Deus e meu Pai, como profeta desta noite de domingo, aqui dentro do ginásio e lá no meio da rua, dentro das casas, pela internet, pela sombra do rádio, ó Deus, onde houver um adorador que tem fome e sede da sua glória, derrama sobre eles o peso da sua presença agora. Te derramar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Olhe para mim. Deus nesta noite quer te dar uma autoridade que você ainda não teve. O maior inimigo que nós temos não é o homem. O maior inimigo que nós temos mora dentro de nós. Chama-se medo. Qual o nome dele? Não ouvi.
Diga para o seu irmão: vamos expulsar o medo. Pergunte a mim: de que jeito, pastor? Nós vamos copiar o rei Davi. Davi, quando tinha medo, ele cantava o Salmo 91. Nós vamos cantar o Salmo 91 marchando e dando socos para o ar. Na medida em que o salmo crescer, Deus vai liberar sobre a sua vida essa unção. Quem crê, diga glória. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço passageiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas pernas, e debaixo de suas asas eu estarei seguro. Veste que ande na escuridão, tem oportunidade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu vou vencer. Ele que anjos para minha oração, minha oração exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, no alto do céu, diante da morte, prefiro ser. Para terminar, mão direita erguida acima da cabeça. Diga comigo: todos os demônios que vieram contra a minha vida, contra o meu louvor, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Fecha a sua mão. 2, quem viver verá, para ver o que vai acontecer na sua vida depois desse culto. A sua cidade nunca mais será a mesma. 2,5, Satanás é um derrotado e a vitória é sua. 3, jogue no chão, pise em cima. Não acredito. Se tem alguém aí fora pelo telão, dá um grito de glória a Deus. O povo não quer ir embora, então nós vamos continuar orando, pastor Cizinho. Nosso saxofonista já vai tocar. Só um minutinho que eu conheço ele tocando, pastor. Eu conheço ele tocando. Oh, meu Deus. Vou mexer com a nação brasileira. Vou mexer com os estados brasileiros. Vou mexer com cada homem que eu escolhi. Levantarei um exército para te auxiliar. Quando um dia disse que aqui estou decidindo na nação inteira. Tirei o iníquo, por isso trouxe o meu povo para ouvir a minha voz. Amarrei no firmamento da minha orla Satanás e seus demônios. Cancelei sequestros, cancelei mortes e assassinatos. Deste sinal que socorre um soldado ferido. Por essa razão, tu vai liderar o maior exército de autoridades dessa nação. Te levarei a 3 níveis. O inferno me pediu a tua alma, mas eu entreguei a ele a minha espada. Levantarei ao teu lado um exército inteiro. Levantarei ao teu lado homens como no Paraná. Levantarei Paulo Marcelo.
Como lá na Bahia levantarei Abílio Santana, como aqui hoje levantarei Roberto Marinho. Pensa tu, filho, que eu não te vi com Benirim? Pensa tu que eu não estava no ventre de tuas mães, porque tu tivesse duas mães. Pra sogre me levonderravo, foste gerado do meu útero, por essa razão te levarei dentro de São Paulo, colocarei uma cadeira onde não existe. Será difícil, mas eu, Senhor, mexerei com as pedras, e mexerei com a natureza, mexerei com o espaço, e mostrarei que quem manda nessa nação sou eu. Como citei outros, levantarei outros em outras nações, levantarei outros em outros estados, levantarei outros para ver o que faço aqui. Servo meu, amado, querido, precioso, fiel e companheiro, pastor Cisino. Bebadu chemabandulitre vojamorravo treclemavo. Cancelei mortes, algumas mortes tuas. Segurei tu vivo, para que tu vistes que a minha promessa alcançará a tua geração inteira. Poucos homens nesta nação receberão promessas de geração. Poucos homens nessa nação receberão o título de reformador da igreja. Hoje eu vou diplomá-lo como reformador da minha preciosa, amada, querida, preciosa, querida, comprada, lavada igreja. Bremonoi é segrelisha votavo. Prepararei um espaço muito maior, porque há um desperdício do que eu dei. Os meus pães ficaram por lado de fora, mas eu mandarei os meus anjos recolherem. Colocarei ao teu lado outros centenas de homens que te ajudarão financeiramente, como coloquei minha preciosa filha que gerei ao teu lado, para ser como um anjo. Ela no mundo dos homens não existem. Digo não existem porque ela não é uma, ela representa milhares. O outro sinal de avivamento é milhares de mulheres vão invadir essa cidade. Milhares de mulheres estão sendo anunciadas. O meu espírito já foi convencê-las. O meu espírito já foi falar com elas, e trarei para esse lugar gladiadoras desconhecidas que impactarão esta nação que eu decidi resolver e decidir por a mão. Nos próximos 3 anos, grandes revoluções acontecerão. Hoje pode-se dizer, a glória do passado eu trouxe para o presente. Igreja querida, amada, deixo a minha paz e deixo a minha palavra. Aleluia. Deus ainda fala, pastor. Para terminar, pastor, a minha participação, eu queria que cada um de vocês pegasse na mão de novo de alguém que está do seu lado. Aperte a mão da pessoa com carinho, viu? Pastor Cisino, eu vi o senhor sofrer demais esses dias, e eu me senti culpado. Eu não queria nunca ver o senhor passar pelo que o senhor passou de novo. E eu queria muito que Deus o conservasse em vida mais uns 20 anos. Promessa de mais que isso. Eu tenho 2 coisas que me traz aqui ao Congresso dos Gideões, tirando, é claro, a excelência da salvação das almas.
primeiro é a sua paixão, porque desde criança eu me abracei com o Senhor. E segundo é esse povo. O que me atrai é o Congresso dos Gideões e me ajuda a participar de todas as lutas que eu participo e vencê-las, e aguentar as pancadas que eu levo todo dia. É saber que tem gente que espera o ano inteiro para ouvir uma palavra do pastor Marco. São 16 anos pregando aqui. O menino que me ouvia no colo do pai com 4 anos, hoje tem 20. O menino que tinha 16, hoje é pai de família. Então já há uma nova geração que veio depois da minha vida. Vejo os pregadores pregarem aqui, e cada dia Deus levantar cada um com um talento mais lindo que o outro. Não há aqui dentro nenhum tipo de ciúmes, porque eu acho que eu deveria ser o exemplo deles. Eu nunca pedi a Deus fama, Wesley. Nunca pedi a Deus nome. Eu era um menino que eu só pedia a Deus que eu queria ganhar almas. E Deus me ouviu. E o Deus que me ouviu me autoriza nessa noite a fazer uma oração especial por vocês. Eu vou orar para Deus te dar daquilo que Ele me deu. Só que o pacote vai completo. Vai a bênção e a maldição. Vai a força e a fraqueza. Vai a derrota e a vitória. Vai as lutas e os regozijos. Vai a unção e a responsabilidade por ela. Você quer? Acredita que aguenta suportar? Então solta a mão, traz a pessoa bem pertinho de você assim. Meu Deus, eu te sirvo desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar, meu pai. Hoje eu tenho 41. Eu trago cicatrizes e algumas feridas incuráveis na alma. Eu carrego sobre os meus ombros o peso de uma geração. Milhares de pessoas ao redor do mundo, Senhor, se alimentam das mensagens que eu prego. O diabo me odeia. Os homens infiéis me odeiam. Alguns irmãos da igreja não me entendem e me odeiam. Mas eu sei, ó Pai, que aquilo que o Senhor me deu não é fácil e não é para qualquer um. Pai, em nome de Jesus eu oro nesta hora de joelhos nessa tribuna. Visita este ginásio lá fora pelo telão. Visita pelas ondas do rádio, pela internet. Onde houver alguém que se candidata, Senhor, ao cargo de ser como eu sou, que quer da mesma unção que o Senhor me deu. Faz uma aliança com eles nesta hora. Sele a alma deles com fogo. Se forem batizados com o Espírito Santo, eu quero ouvir línguas. Se não forem batizados, sejam batizados agora. Onde houver um moço, uma moça, um homem, uma mulher chorando agora, dizendo: Deus, eu quero, pega ele, Jesus, pega ela, pega! Arrebata, tira da terra, sacode, Jesus, levanta, batiza com o Espírito Santo, cura, faz agora, agora!
as estradas. Visita-os como o Senhor me visitou quando eu era menino. Manda o seu anjo acompanhar a caravana. E que daqui a alguns meses nós ouçamos o resultado desta oração. Homens e mulheres que serão guerreiros na força de uma leoa parida. Quem crê, diga eu creio. Mão direita erguida acima da sua cabeça e diga comigo: todo bloqueio, venha para minha mão agora. Feche a sua mão, olhe para a sua mão e diga: não vai me atrapalhar. Solta no chão e pisa, mas pisa com força. Pisa! Valeu, Gideon!